Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. O programa Doc.com dessa semana está no ar. Jornalismo com responsabilidade. O relatório parcial da CPI da Segurança Pública da Câmara Municipal está prestes a ser concluído. Sobre esse assunto, vamos falar aqui com o presidente da CPI, o vereador Edilson Fogás, que pretende entregar o resultado dos trabalhos da CPI da Segurança Pública diretamente ao secretário de Estado da Segurança, Reinaldo de Almeida César, e também ao governador Beto Richa. Nos destaques da semana, vamos conversar com o novo presidente da Associação Paranaense de Supermercados, a APRAS, o supermercadista César Tozeto. Estará aqui para falar com a gente a respeito das suas metas para a associação no mandato de 3 anos. Também você vai assistir a segunda parte do documentário Próxima Parada Roxo de Rodrigues, que trata da história da Estação Saudade aqui de Ponta Grossa. Tudo isso em 2 minutos, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com. Hoje vamos bater um papo, uma conversa com o César Tozeto, proprietário aí da rede de supermercados Tozeto, que assumiu na última quarta-feira a presidência da APRAS, Associação Paranaense de Supermercados. Boa noite, César. Boa noite, Eduardo. Boa noite, espectadores. É uma satisfação estar aqui no seu programa. Pois é, aí a APRAS, né, com toda a sua importância, estando à frente aí da Associação dos Supermercados aqui do Paraná, aqui tendo um representante de Ponta Grossa. Como o senhor pretende aí desenvolver esse trabalho e também a importância de ter alguém daqui numa associação aí de importância estadual? Sem dúvidas, a APRAS é uma associação grande, ela representa 2.900 lojas de supermercado que empregam mais de 90 mil pessoas no estado do Paraná. Poder representar Ponta Grossa, a região dos Campos Gerais e tentar representar bem todos os supermercados do Paraná é um grande desafio que começou quarta-feira. Pois é, a posse então foi quarta-feira em Curitiba, onde tem a sede da APRAS, mas o senhor estava falando aqui até antes de a gente começar a nossa conversa, a APRAS está estruturada aí nas principais cidades de todo o Paraná. Sem dúvida, a APRAS tem sede própria em Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Cascavel. Também tem regionais em locais alugados em União da Vitória, Jacarezinho, Pato Branco e Guarapuava. A posse aconteceu num evento que chama-se Mercosuper. É uma feira onde participam os principais fornecedores dos supermercados. Também tem um congresso com palestras. Esta feira teve 50 mil visitantes e ao final da feira, que é o nosso principal evento, aconteceu a posse, que foi às 11 horas da noite lá no Expo Trade em Pinhais, na Grande Curitiba. E assumindo agora então, aí um mandato de 3 anos pela frente, um tempo bom para colocar aí um trabalho à frente da APRAS. Sem dúvida, é um mandato interessante de 3 anos, tem uma boa diretoria e a ideia é trabalhar muito na área de capacitação, é um dos grandes desafios hoje, a qualificação profissional, diminuição da rotatividade, e a APRAS é isso. A APRAS traz tecnologia para os supermercadistas, traz o que há de melhor em tecnologia, traz as inovações para os supermercadistas, representa os empresários no setor em relação aos fornecedores e ao poder público, tanto nos 399 municípios do Paraná, como em relação ao governo do estado, à Assembleia Legislativa, às vigilâncias sanitárias, todos aqueles que têm uma interface com o supermercado e que, de certa forma, interferem diretamente na vida dos consumidores, porque todo mundo frequenta supermercado. Pois é, e além de frequentar os supermercados, que já está aí com essa elevação da classe média, né, mais pessoas têm condições de adquirir aí os bens e bens de consumo imediato, mas também a geração de empregos que os supermercados proporcionam.
essa é uma questão também fundamental aí, principalmente a empregos, a gente vê muitos jovens, o primeiro emprego, muitos dando essa oportunidade. Essa capacitação é realmente fundamental. Sem dúvida, o comércio é o local do primeiro emprego, onde muitas pessoas começam a sua vida profissional e vem começando com até um choque cultural, eles saem da escola e no varejo encontram a pontualidade, encontram o respeito ao cliente, o respeito à hierarquia que é necessária para a estruturação do negócio. E o empregador moderno, quando se depara com as novas gerações, já mais preparadas até sob o ponto de vista de currículos escolares, sempre prontos ao questionamento, porque são mais instigadas do que as gerações passadas ao questionamento, acabam no comércio tendo esse primeiro contato com a vida profissional. E isso é muito interessante, é um grande desafio. Nós vivemos hoje um dos momentos com menor taxa de desemprego dos últimos anos aí, que a gente pode lembrar no Brasil, acho que desde o milagre econômico, né? E os supermercados buscando atender o consumidor em todo o Brasil, após a legislação que mudou as regras em relação à abertura em domingos e feriados, por exemplo, sim. tem buscado atender o consumidor nesses horários que não são confortáveis a quem trabalha no setor, mas são uma necessidade das pessoas que cada vez têm o dia a dia mais corrido. E nesse ponto, César, a gente lembra que quando foi instituída essa lei, causou uma certa polêmica, porque vai abrir no domingo, era aquela coisa, mas hoje a gente já não imagina um domingo sem o mercado estar aberto, sem um feriado, né? A pessoa já se habituou e realmente foi uma coisa que deu certo. Veja, os supermercados se adaptaram aos domingos, criando produtos, especialmente nas confeitarias dos supermercados, nas panificadoras, as rotisserias, desde os pequenos supermercados com os frangos assados, com as maioneses, que ajudam as pessoas que trabalham a semana toda a ter um momento de descanso. Mesmo as pessoas que não têm acesso aos restaurantes de rodízio, por exemplo, podem ter uma praticidade, né, uma pizza, desde as coisas mais simples, mas que estão na rotina e que hoje o consumidor tem o supermercado 360, 361 dias no ano aberto à sua disposição. É verdade. Falar um pouquinho também da estrutura da rede de supermercados Tozeto, a qual o senhor está à frente. Está com 4 lojas aqui em Ponta Grossa. Tem ideia aí de repente ampliar ou está bom por aí? O comerciante normalmente não acha que está bom, a gente sempre tenta melhorar, tem sonhos, tem projetos e isso é o que nos leva a nos desenvolver. O Tozeto tem seus sonhos, tem os seus projetos. Hoje são 1.300 funcionários, são 4 lojas e está estruturado, tem 61 anos em Ponta Grossa, né? E buscamos dar bons empregos e ter uma boa relação com os consumidores e temos mantido isso na nossa história. Pois é, essas 4 lojas então também abrange aí os principais pontos da cidade, né? Ali na Vila Estrela, também no Jardim Carvalho, em Uvaranas, que é o novo agora, e também lá em Oficinas, né? Já abrange boa parte da cidade. Sem dúvida, sem dúvida. A cidade cresce e com isso dá oportunidade para que o comércio local se desenvolva também, né? Sim, e na diretoria da APRAS, né, voltando a falar da associação, tem outros supermercadistas aqui de Ponta Grossa que também fazem parte da diretoria? Sem dúvida, o Neuvir Hickley assume agora como presidente da Regional dos Campos Gerais. O Hickley tem sua sede aqui em Carambeí, bem próximo. O Sérgio Jazinski também é nosso vice-presidente e é muito conhecido na cidade e todo o setor de supermercados. E o Haroldo Desk, do Supermercado Elite, também participa no Conselho Fiscal da entidade. Ou seja, aí um bom time para conduzir esse trabalho, aí de representar os supermercadistas, como o senhor falou, né? Além do interesse dos supermercadistas, também capacitar aí os funcionários que empregam, como o senhor falou, 1.300 funcionários nas 4 lojas, é um bom número, né? Os supermercados são locais de grande emprego de mão de obra, muita utilização de mão de obra. No mundo da prestação de serviços, realmente, o supermercado veio crescendo lá desde o seu início, nos anos 50, 60, sempre com produtos novos, com novos serviços.
E este é o ramo de atividade que vem se desenvolvendo no mundo todo. Ele é um pouquinho de cada coisa. Você tem supermercado com açougue, peixaria, eletro, vende confecções. Então o supermercado ele não é especialista em uma atividade, ele faz um pouco de cada coisa. Ah, sim. E também essa variedade de produtos é que atrai bastante mesmo o consumidor dos mercados, porque hoje em dia está quase virando shopping, né? Uma variedade imensa de produtos que o consumidor tem à sua disposição. Mas a questão da APRAS, voltando a falar, existem, quando diretorias assumem, metas, né? Algumas metas a serem cumpridas. Existe alguma principal aí que o senhor está traçando aí desde já? A APRAS tem 3 frentes principais. Uma é a representação institucional do supermercadista em relação ao poder público, por exemplo. A APRAS representa o Paraná na ABRAS, na Associação Brasileira. No Congresso Nacional tem mais de 800 projetos de lei que interferem no setor, né? Das mais diversas formas, de impacto no meio ambiente, a legislações que atendem pessoas com necessidades especiais. E a ABRAS e aqui no Paraná a APRAS tem a função de olhar os projetos de lei e ver quais os impactos que isso causam no dia a dia das empresas, até porque os projetos de lei que são criados pelos deputados sofrem emendas e eles vão se modificando e a gente tem que ver realmente qual é o impacto disso no dia a dia. Nós aqui no Paraná também acompanhamos a Assembleia Legislativa, as regionais acompanham as câmaras municipais, que sempre têm boas ideias para melhorar a nossa relação com o consumidor e nós vemos qual é a prática destas ações, o que é possível fazer, qual é o impacto de custo, às vezes, que essas ações têm no bolso das pessoas, né? Ah, sim, porque existem, às vezes o parlamentar ele tem a ideia, mas às vezes não tem o conhecimento técnico do impacto, né, que vai causar a hora que for aplicada essa lei. Então a APRAS e as regionais da APRAS também auxiliam nessa discussão. Sem dúvida, ela é interessada e tem um grande laboratório que são os supermercados, então tem legislações que são aprovadas em algumas regiões e depois se multiplicam para outras. E isso faz com que o comércio vá se desenvolvendo e as relações de consumo se modifiquem. Ok, então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com e aí, quando forem desenrolando aí os trabalhos da APRAS, também poder voltar aqui para comentar, levar ao nosso telespectador o resultado do trabalho. Só posso agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, levando um pouco do que é a vida do supermercado e da Associação de Supermercado para o nosso espectador aqui de Ponta Grossa. Muito obrigado. Tá ok, então. Esse foi o César Tozeto, presidente eleito, empossado já da APRAS, Associação Paranaense de Supermercados. É um instante só, a gente já volta. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. O programa Doc.com está de volta. Vamos agora para a nossa entrevista dessa semana. Hoje com a gente o presidente da CPI da Segurança Pública da Câmara Municipal, vereador Edilson Fogaça. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores da Band TV Vila Velha. É um prazer estarmos aqui novamente no seu programa. Bom, vereador, a questão da segurança pública, qual o senhor preside a CPI, uma proposição sua do ano passado, parece que agora é a bola da vez na Câmara Municipal. E tem um relatório, da qual o senhor, juntamente com os demais membros, os outros 4 membros da CPI, desenvolveram ao longo do ano passado e também nesse início de ano, está prestes a ser concluído. Inclusive, a gente retratou com exclusividade no Jornal da Manhã, na edição do último domingo, apontando aí para uma série de fatores. O principal deles é a questão de infraestrutura, ou seja, falta investimento em segurança pública em Ponta Grossa? Correto, né? A segurança pública, em todas as pesquisas de opinião pública desde o ano passado, desde o início de 2011, apontam a segurança pública como principal fonte de preocupação dos princesinhos. Nós temos levantamentos de diversos institutos e está ali pau a pau com a saúde. Saúde sempre primeiro, mas a segurança pública bem próximo, né, em termos de preocupação de prioridade para a população. E com base nisso nós fizemos
a pedido até da própria população, esse trabalho, abrimos inquérito à CPI, instalamos e fizemos todo esse trabalho de levantamento. E prontamente todas as autoridades policiais, não podemos reclamar quanto a isso, foram prontamente solícitas em comparecer à CPI, trazer dados da violência, do combate à violência, de estrutura e principalmente sugestões e reclamações, por que não, do que está faltando, seja na questão da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Bombeiros, SIAT e também da Patrulha Escolar. A gente fez um raio-x da nossa cidade, porque é aqui que interessa, né, aqui que nós vivemos, de como está a segurança pública. E possibilitou nós fazermos identificarmos vários pontos que necessitam urgentemente serem melhorados, o que necessita de infraestrutura, aquilo que as autoridades policiais recomendam que seria interessante implantar e consertar de imediato, investir de imediato na cidade de Ponta Grossa, e esse relatório está praticamente concluído. A questão jurídica, a questão de depoimentos, a questão fática. Falta somente agora nós marcarmos uma reunião com quem é de direito, né, que é o secretário da Segurança Pública, para entregarmos esse relatório final. Temos também a intenção de fazermos, de repente, algum debate mais específico no mês de maio sobre a questão da segurança pública, com alguns segmentos da sociedade que nos pediram, foram até a presidência da CPI, pediram para conversarmos e darmos algumas sugestões, trazer algum assunto relacionado à segurança pública de Ponta Grossa. Então, nós estamos estudando se realmente encerramos já o trabalho ou ouvimos esses segmentos que nos procuraram para debater um pouco mais alguns tópicos específicos da cidade de Ponta Grossa com relação à segurança pública. Bom, vereador, a gente acompanhou e registrou nas páginas do Jornal da Manhã todos os depoimentos, todo o trabalho feito pela CPI, que ouviu aí a polícia, como o senhor citou, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Bombeiros, SIAT, Guarda Municipal, enfim, todos os órgãos responsáveis pela segurança pública aqui da nossa cidade. Pelo que a gente percebeu, realmente falta aí maior aplicação de recursos mesmo, porque à medida que o crime avança, a polícia ela não tem, os órgãos de polícia ela não tem o mesmo avanço, digamos assim. Não sei se foi essa a impressão que o senhor teve também. Correto, né? Nós identificamos pontos bem pontuais, né, para não ser redundante, mas o que nós identificamos? Primeiramente, para que haja um combate específico na questão do tráfico de drogas, nós temos aqui um tráfico de drogas muito do varejo, mas muito forte na cidade de Ponta Grossa, muito forte mesmo, mais do que até a própria mídia divulga, porque são coisas bem veladas. Nós levantamos depoimentos, por exemplo, no Cristo Rei, na Coronel Cláudio, na Boa Vista, também no Pitangui, de familiares que tiveram casas queimadas porque os seus filhos ou parentes eram dependentes químicos e deviam para os traficantes, fugiram para não serem mortos, mas aí o traficante, quando vai cobrar uma dívida de tráfico de droga do usuário ou do atravessador e ele não o localiza, é praxe, quase que fosse uma constituição entre eles queimam a casa onde o devedor morava, seja do pai, seja da mãe, queimam, põem fogo, manda a família se retirar à noite e enche de gasolina e está com fogo. Então nós identificamos 2 casas no Cristo Rei que aconteceu isso, uma na Boa Vista, uma no Pitangui, uma no Ouro Verde e 2 na Coronel Cláudio. E isso são fatos que devem ser combatidos, porque isso não é a família que foi arrancada sua casa, que teve sua casa incendiada, ela não vai fazer boletim de ocorrência. Porque se ela fizer, eles voltam lá. E a polícia vem ali, fica 5 minutos e vai embora e eles ficam no bairro. Ficam com os traficantes em cima deles, querendo receber a dívida e ameaçando, e aí se denunciar é pior ainda. Então tudo isso precisa ser feito um trabalho de integração para combater isso de forma inteligente, porque dificilmente essas vítimas vão vir à polícia denunciar. Né? Nós descobrimos isso conversando com as comunidades, conversando com as lideranças, com as vítimas, através de indicações. Mas essas pessoas não querem nem aparecer. Não queriam nem que divulgasse isso. Né? Por medo. Maior então, como é que a polícia vai combater isso se não há boletim de ocorrência desse fato? Com inteligência. E aí há a necessidade de integrar Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. O primeiro passo já foi dado. Nós vimos aí que várias câmaras estão sendo instaladas, né? Aqui mesmo na Paula Xavier, perto do posto ali e no Proforo, já foi instalada uma câmara. São outros pontos estratégicos das cidades, praças. Parece que agora vai começar instalações de câmaras na Santa Paula. Então, essas câmaras que vão sendo, câmeras que vão pegando as imagens e vão ser todas transportadas para uma sede, que é no antigo Clube Guaíra, que agora é da Prefeitura, vão ter monitoramento automático e vão ficar armazenadas. Isso possibilita uma tomada imediata
de posição da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Guarda Municipal, possibilita identificar esses crimes, possibilita identificar os pontos onde o crack está tomando conta, né, as cracolândias ou a violência, ajuda. Então é o primeiro passo de integração. Mas só isso não resolve. Nós precisamos de uma Polícia Federal mais estruturada, com mais pessoal, mais equipamento, uma Polícia Civil, que é de investigação, né, com mais estrutura, né. A própria delegada, chefe, disse que assumiu a Polícia Civil da Regional, da 13ª, totalmente sucateada, que ela está pondo a casa em ordem, né, que não houve investimento nos últimos 8 anos do governo anterior, não houve investimento nenhum na área de segurança pública relacionada à Polícia Civil. Ao mesmo tempo, nós ouvimos a Polícia Militar que o efetivo que temos hoje é de 1982 em número de homens. Ponta Grossa tinha menos de 150 mil habitantes, menos de 20 mil veículos. Nós fizemos esse levantamento. Hoje, está quase beirando 200 mil veículos em Ponta Grossa emplacados e está beirando 350 mil habitantes de forma estimada pelo IBGE. Ou seja, a realidade é totalmente diferente. Totalmente. Se nós tínhamos um perímetro urbano de 15 quilômetros, hoje estamos em 100 quilômetros. Muito grande, né? Os distritos avançaram, a cidade avançou para as áreas rurais e assim por diante. Então cresceu muito a cidade, a densidade demográfica é muito maior. Então precisa de efetivo. Essa questão de efetivo foi uma reclamação meio contundente, de forma repetitiva, da Polícia Federal, que está faltando homens, da Polícia Militar, então, nem se fala. A Guarda Municipal, o comandante Macedo e o coronel Edmir diz que precisam no mínimo 60 homens a mais da Guarda Municipal e no mínimo 5 viaturas a mais. Hoje conta com uma viatura só para fazer todo o atendimento. A Polícia Militar tem que ter 3 viaturas para atender toda a cidade, distrito e zona rural. Não tem como. Uma das possibilidades que o comandante esteve lá e nos destacou, do comando militar, seria os módulos móveis, que eu achei uma ideia muito interessante. Não seriam unidades pacificadoras, mas ela ocuparia, por determinado tempo, ela ocuparia o bairro violento. Por exemplo, vamos pegar um bairro hoje que necessita urgentemente, Boa Vista, Coronel Cláudio, por exemplo. Então, o módulo móvel iria lá, que é um trailer com a infraestrutura necessária, para um determinado local do bairro, acompanha uma viatura, um veículo viatura e 2 motos viaturas. Então, no mínimo de 5 a 6 policiais. E ficam lá até que aquele problema pontual daquele bairro, no caso, tráfico de drogas, mortes, assassinatos, queima de casas por traficantes que querem cobrar suas dívidas dos usuários ou dos atravessadores, seja contida. Diminuiu estatisticamente a violência, vai para outro bairro. Então seriam 2 módulos, 2 unidades dessa de ocupação temporária, que viria para Ponta Grossa, dentro do Paraná Seguro, né? Então uma inicialmente poderia ir, por exemplo, na Boa Vista, outra Coronel Cláudio. Depois que pacificasse, que diminuísse a criminalidade, poderia ir para Santa Paula, Pitangui, Parque Nacional das Graças, Bom Sucesso, Ouro Verde, Caracará. Então, nesse sentido, funcionaria dessa forma, né? É uma forma de suprir essa carência. Essa carência e seria rotativo. Lá, né, e atender toda a cidade de forma esporádica. A ideia é muito boa, em termos de segurança, e foi recomendado, essa ideia é do comando estratégico da PM, não é a ideia do secretário nem do governador. A PM entende que o ideal seria módulo fixo, mas não tem como, porque ele teria que contratar muita gente, o Estado não tem dinheiro para contratar tanta gente, porque cada bairro novo que se cria teria que ter um módulo fixo. Um módulo fixo, no mínimo, uma viatura, uma moto e 2 policiais. Aí vai, 24 horas. Fica inviável no Paraná inteiro, no Brasil inteiro, fica inviável o módulo fixo, embora fosse uma das principais formas de evitar a criminalidade. Mas essas unidades de ocupação temporária, que são os módulos móveis, nós estamos esperando e cobrando, né? Há previsão agora, segundo o secretário Reinaldo e segundo o governador Beto Richa nos passou, até final de maio, as principais cidades do Paraná, incluindo Ponta Grossa, receber esses módulos, Ponta Grossa receberia então esses 2 módulos móveis acompanhados de um veículo e 2 motos. Então é esse tipo de levantamento que nós temos. E o que mais preocupa? Fala-se hoje da Vinda Mission. A Vinda Mission é modismo, né? Você falar em segurança, a Vinda Mission seria até uma irresponsabilidade. A Vinda Mission é uma área central, a hora que a polícia quiser ela vai ali em 2 minutos, a hora que a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Guarda Municipal em 1 minuto, tem como combater rapidamente. A maioria são jovens, classe média, média alta, e o que move ali é bebedeira. Né? Bebedeira, problema entre jovens, rivalidade de jovens e assim por diante da noite. Então isso vai ter em todas as cidades, Ponta Grossa, como uma cidade grande, não é diferente. Isso é questão de ordem pública.
Não é questão de segurança pública, é ordem pública. Ali falta manter a ordem, né? Tá uma casa da mãe Joana, falta chegar ali as autoridades policiais e pôr ordem na casa. A violência é isso que eu falei para você, é a casa queimada, a família com criança tirada de madrugada e colocado fogo por traficante e fica quieto, né? Ninguém fala nada. É a morte dos assassinatos que a gente ouve no jornal com um tiro na cabeça. Agora na Vila Mesomo, né? Os traficantes atiraram na pessoa errada, mataram, que acharam que o cara devia para eles, era outro. Mataram por engano um pai de família, deram um tiro no pé da criança, para a criança não ir buscar socorro. Então veja, isso é violência. Mataram a pessoa errada, porque acharam que era devedor de tráfico, era um pai de família, e deram um tiro no pé da criança, para a criança de 11 anos não ir buscar auxílio, para dar tempo deles fugirem. Isso é violência, isso é maldade. Né? Então a Michen, então a gente vê esse UAUE, Conselho de Segurança, isso é tudo folclore, né? Isso é falta do que fazer. Correto? Nós temos que ter um combate efetivo do tráfico de drogas. Segundo a delegada Valéria Padovani, da 13ª, que é a chefe aqui da 13ª Regional, da Polícia Civil, nós temos hoje 52% dos presos no cadeião e no presídio diretamente em processos de tráfico de drogas, envolvidos em processos criminais de tráfico de drogas, condenados. Ok? 52%. Matemático. Segundo ainda levantamentos extraoficiais, fora esses 52%, existem crimes correlacionados, que é o usuário que rouba a bola do pátio, a bicicleta do pátio, arrombamento de casa, assalto à mão armada ou com faca, para roubar bicicleta, moto, para poder manter o seu vício. E acaba gerando, então, outros tipos... que gera violência. Exatamente. Gera violência, né? Gera outras violências que daí acaba indo preso por esses motivos. Então, diretamente ligado ao tráfico de drogas, 52%. Direto e indiretamente, que são esses para manter o seu vício ou pagar dívida com o traficante, chega a 85%. 85%, Eduardo, das pessoas presas no cadeião e no presídio de Ponta Grossa são com envolvimento direto e indireto tráfico de drogas. Você já tem um diagnóstico do problema. Se você tem uma cidade com 350 mil habitantes, um cadeião, uma penitenciária, onde 85% dos presos lá são com ligações diretas e indiretas com tráfico, ora, as autoridades policiais já têm um diagnóstico disso. Ou seja, tem que combater o tráfico. Tem que combater. Não adianta dizer que a Cracolândia é questão de saúde pública, porque é para a saúde pública os zumbis que começam a usar, mas os zumbis agora estão aqui nas praças centrais, estão usando crack, e estão passando criança, eles estão oferecendo crack porque eles vendem por R$3 e compram por R$1. Aí começa a traficar. Então o zumbi, o usuário, é uma questão de saúde pública até o momento em que ele começa a traficar para manter o seu vício. Vereador, eu vou pedir um intervalo para a gente chegar no intervalo do programa e vamos continuar conversando a respeito dessas estatísticas aí alarmantes, aí, apontando para o tráfico de drogas como principal gerador de violência aqui na nossa cidade. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com na segunda parte da entrevista com o vereador Edilson Fogaça, presidente da CPI da Segurança Pública da Câmara Municipal. Bem, vereador, a gente falava no bloco anterior da questão do tráfico de drogas, que é o motivador, direto ou indireto, do crime e da violência aqui na nossa cidade. Ou seja, os órgãos de segurança têm que focar no combate a esse tipo de atividade, o tráfico de drogas. Correto, porque enquanto você tinha as cracolândias que eram nas periferias, né, estavam escondidinhas, né? Os romanos escondiam suas favelas, Eduardo, fazendo uma praça na frente, com árvores altas. Então você chegava nas cidades romanas, eram todas bonitas, e as partes feias da cidade ficavam atrás da praça. Né? Aqui, as cracolândias ficam nos barrancos, dos buracos nas periferias. Mas agora você está vendo, como a cidade está crescendo muito e tende a crescer mais rapidamente com toda essa industrialização, não é comum, né? Aliás, torna-se comum, por exemplo, você aqui na igreja, na frente do Bradesco, da Bodentax, com a Avenida Santos Machado, e ver crack no chão com os flanelinhas, que na verdade são usuários que ficam ali cobrando pelo cuidado do carro, mas transforma-se em dinheiro para alimentar o seu vício. Só que já tem vários relatos, né, tem relatos contundentes de jovens que estão passando por ali, até crianças, no trajeto para pegar ônibus, para a escola ou para ir em banco, etc., que eles estão oferecendo a pedrinha.
Então a Cracolândia está saindo do bairro e está vindo para o centro. Ou seja, está expandindo. Está expandindo. Talvez agora, né, como está no centro da cidade, talvez agora cause mais espécie e se tome algum tipo de providência. Não é fazendo toque de recolher que você vai acabar com criminalidade, correto? Não é. Não é você dizendo que fazendo toque de recolher na Avenida Micha, em mais 5, 6 ruas da cidade, vai virar uma beleza. Porque, volto a repetir, Micha e outras avenidas principais, que não tem bares, restaurantes e lanchonetes, como tem em qualquer cidade do Brasil, a questão é excesso de álcool e falta de policiamento. Falta do Estado manter a ordem pública. Aí a piazada já sai alterado, já brigam lá dentro por causa de menina, discutem por causa de futebol, já saem lá fora, já com os hormônios à flor da pele, né? Todos jovens, extremamente jovens, e acabam extrapolando, né? Acabam brigando, quebrando isso, gritando, som alto, parece que é praia. Né? Então, se até a praia a polícia está proibindo o som alto e bebedeira e está conseguindo diminuir gradativamente, ano a ano, essa bagunça generalizada, na cidade não vai ser diferente. Se você instalar a toque de recolher, aí você transfere a responsabilidade como se fosse do comércio, o responsável pela criminalidade, e dos jovens, o que não é verdade. Né? A violência é muito mais profunda do que isso. A violência está enraizada e nós temos dados estatísticos hoje, principalmente na questão do crime organizado com relação ao tráfico de drogas. Cresce também na cidade o crime relacionado a assaltos bancários, principalmente nos caixas 24 horas, que parece-me que passa por Ponta Grossa toda essa gangue que atua aqui na região metropolitana de Curitiba, de Londrina e na região dos Campos Gerais. Parece que está focado na região aqui o crescimento dessa organização criminosa. Então também é um trabalho que precisa ser feito com responsabilidade. A gente vê realmente em todo o estado, né, esse tipo de crime avançando, e aqui Ponta Grossa, até pela proximidade com Curitiba, por ser um trocamento rodoviário, aqui também, ou seja, existem alternativas para fugir, né, esses bandidos. E o que a gente vê, vereador, em cidades menores, o pessoal chega realmente e fecha toda a cidade. Esse dia estava passando em um dos telejornais, em uma cidade, o pessoal colocou um ônibus trancando a via para fazer o crime e sair, né, fugindo. Essa realidade pode chegar em Ponta Grossa se não houver o combate. Ainda mais se a sua criminalidade ficar sabendo que você não tem efetivo, que você não tem viatura, que você não tem polícias integradas, né? A gente vai nos bairros, Eduardo, e os moradores dizem assim, olha, quando a gente sente-se ameaçado de arrombamento ou assalto, às vezes a gente chama o CIAT, ou o SAMU. 5 minutos o CIAT está aqui. Faz um barulho danado, todo mundo foge. Se você chamar a polícia, às vezes leva um dia para vir. Olha, a que ponto chega? A que ponto chega? Por quê? Por falta de estrutura. Não é que nós tenhamos maus policiais. Os policiais de Ponta Grossa são bons, PM, Civil, Federal, Guarda do Salto, são bons policiais, valorosos profissionais, mas tem que ter estrutura. Não dá para fazer Não milagre. dá para pegar, não dá para sair do quartel, pegar um ônibus para ir atender a ocorrência porque não tem viatura. Né? Estou indo ao extremo, mas é por aí. Não vai pegar um táxi, pagar do bolso, já ganha pouco, vai pagar do bolso um táxi para ir socorrer o bairro. Né? Então o Estado, o município, a União, tem que dar infraestrutura para que esses valorosos profissionais possam atender a comunidade a contento. E, vereador, uma questão também que a gente percebe é que, como você falou, a gente pegando as estatísticas dos presos, as pessoas que estão presas, ligadas ao tráfico, né, a gente sabe que o diagnóstico é de combate ao tráfico, mas parece que realmente não existem os recursos para serem aplicados, tanto do governo estadual, que é responsável pela segurança pública, como um repasse também do governo federal e também o governo municipal através da Guarda Municipal. Ou seja, esse problema maior da segurança de falta de investimento, ele é compensado, digamos assim, por medidas paliativas, né? Porque não se combate a causa, que é realmente dar estrutura, ações coordenadas, como o senhor falou, e acaba tendo essas ideias aí, um tanto quanto mirabolantes, questão de toque de recolher, questão de horário de fechamento de bares, ou seja, todas as medidas que, se realmente a polícia tivesse condições de dar a segurança, não necessitariam, porque ele estaria lá para atender o caso quando ele ocorresse. E existe uma discriminação também, né, Eduardo? E aí tem que fazer a meia-culpa das autoridades, mas da imprensa também. A imprensa também é responsável por essa meia-culpa, porque, por exemplo, o rapaz na Vila Mesuma foi morto, um pai de família, uma criança de 11 anos levou um tiro no pé para não socorrer o pai. Acho que noticiou-se 1 hora durante o dia, notinhas pequenas e acabou. A Avenida Micha, em face do tiroteio entre classe média, segurança, empresário, confusão, e como é central, né, que todo mundo passa por ali, faz umas 3 semanas que não sai da mídia.
que não sai da boca de autoridades do Conselho de Segurança, da PM, da Polícia Militar, da Polícia Civil, vereadores, querendo trazer secretário de Segurança, governador, o Papa, a Dilma, para discutir a Avenida Michi, que é ridículo, né? Chega a ser ridículo. Mas a violência, mortes aconteceram essa noite nos bairros. Te garanto que você sair nos bairros, consultar as comunidades, você vai saber de mais casas queimadas por traficantes, de usuários que não pagaram suas dívidas ou de pequenos traficantes que não pagaram suas dívidas. Isso continua acontecendo diariamente, noturnamente em Ponta Grossa. Só que falar da Michi é porque perto da universidade, perto do McDonald's, uma área nobre da cidade, né? E vira um auê. Mas a violência mesmo problemática está nos bairros. Sim, o caso da Avenida Michi é um exemplo de que, logicamente, tem que se manter a ordem lá, mas não é o principal, né? Não é o principal fator. Tem que olhar realmente nos bairros da cidade, que é onde estão realmente os traficantes. Porque quem vai passar a droga lá na Avenida Michi, né, que também a gente sabe que existe ao redor ali, pessoas que vão cuidar de carro, aqueles famosos ditos flanelinhas, que tem uma lei agora na Câmara Municipal, esperamos que seja proibida essa prática, vão passar, mas aonde está realmente o traficante maior é no bairro. Correto. Em que pese essa lei da flanelinha é muito relativa, né, Eduardo? O artigo 146 e 147 do Código Penal já diz que ameaça e constrangimento ilegal é crime. Traficar é crime. Né? Esfaquear alguém, como aconteceu agora, é crime. Não precisa a Câmara Municipal falar que é crime. Né? É crime esfaquear alguém, sempre foi e vai ser. Então, o exercício do flanelinha, como ele é feito hoje, com ameaça, com violência, com danificação do patrimônio público, do patrimônio particular, com um esfaqueamento em via pública, isso aí é crime. Ponto. Né? Agora, a questão do flanelinha, da lei do flanelinha que a Câmara Municipal vem aprovar, tem mais um enfoque de levantar a problemática, né, de apontar um problema social e mais social daí seria do que propriamente penal, porque nós já temos previsão legal e tudo isso é crime previsto no Código Penal brasileiro. Bom, vereador, e quando, agora que apresenta o relatório final da CPI? Olha, nós estamos concluídos, nós estamos só vendo essa questão agora de 2 segmentos da sociedade que pediram para ser acrescentado e ser investigado mais uns tópicos específicos. Então, nós temos o prazo até 31 de maio para entregar de forma definitiva. Nós vamos ver se fazemos isso junto com os demais membros da comissão, com a relatora, a vereadora Ana Maria, do PT, para ver se fazemos ouvimos essas pessoas, esses segmentos, ou encerramos e entregamos os relatórios. Então, de qualquer forma, o prazo final para concluir, né, definitivo, é até 31 de maio. Muito bem, então, vereador, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com e assim que for protocolado o relatório final, o senhor mesmo antecipou que pretende marcar uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Reinaldo de Almeida Sedes, que é aqui de Ponta Grossa, e também mesmo com a presença do governador para entregar em mãos para fazer esse raio-x feito aqui com os órgãos de segurança, levar ao governo do estado, que é quem tem o poder para mudar essa realidade. Correto, Eduardo. E melhor do que levar para o secretário de Segurança Pública é fazer isso que você está fazendo no teu programa, para que eu possa falar para a população sem medo o que acontece no bairro, nas periferias, como as autoridades, o comandante da PM, da Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, nos passaram como estão as suas entidades policiais, para que nós possamos, de forma conjunta, de forma organizada, esclarecer a população, dizer como está, que a sociedade possa se organizar e cobrar do deputado federal aqui, no caso Sandro Alex ou outros, que tragam mais verba do Ministério da Cidade, do Ministério da Justiça para a Polícia Federal, dos nossos deputados estaduais, Péricles, Marcelo Rangel e Plauto, para que possam sentar e cobrar do governo estadual mais PM, mais efetivo, mais policiais nas ruas da PM aqui em Ponta Grossa. Os policiais querem isso, pediram isso, não podem pedir abertamente porque eles são proibidos por questão militar. A Guarda Municipal, nós temos que sentar com o prefeito Vosgrau, que me desculpe, mas um pouco menos talvez de investimento em obras, mas me compra mais 10 viaturas aqui, me contrata mais 60 guardas municipais, né? Vai ser muito mais útil do que de repente deixar uma obra para terminar na véspera da eleição. É importante as obras? Todas são importantes. Todas as obras públicas são importantes. Mas nesse momento, de repente, para alguma coisinha e me contrata mais 60 policiais da Guarda Municipal e coloca mais 5, 6 viaturas. Vai gastar aí R$200 mil para pôr mais 5, 6 viaturas aí na rua. Vai ajudar muito na segurança dos bairros e da cidade. Só a polícia circulando com o giroflex ligado, fazendo barulhinho, já espanta a maioria dos ladrões de galinha, dos ladrãozinhos de assaltante, de arrombamento e aqueles ladrões mais comuns dos bairros e do centro da cidade. Tá ok, então, vereador, mais uma vez, obrigado.
pela presença aqui no programa Doc.com e vamos acompanhar aí o desfecho da CPI da Segurança Pública na Câmara Municipal. Obrigado a todos, uma boa noite. Ok, depois dessa entrevista com o vereador Edilson Fogaça, vamos para um rápido intervalo. Na volta, você vai conferir a segunda parte do documentário Próxima Parada, Roxo de Rodrigues, que conta um pouco da história da Estação Saudade aqui de Ponta Grossa. Um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. O programa Doc.com está de volta. Nesse bloco você vai conferir a segunda parte do documentário Próxima Parada, Roxo de Rodrigues, produzido por Giovanni Cardoso no concurso feito pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa no ano passado, com relação a documentários aqui da nossa cidade. Esse documentário trata da importância histórica e também de como contribuiu para o desenvolvimento da cidade a Estação Saudade, a ferrovia aqui em Ponta Grossa. Vamos ao filme. Documentário. Hoje, mesmo com a desativação da linha férrea, a Estação Roxo de Rodrigues, conhecida popularmente como Estação Saudade, continua servindo como um ponto de encontro. Para o responsável pela Casa da Memória, Alan Fernando de Almeida, esse traço persiste. Mesmo se a gente observar quando estiver passando por ali, a gente vê muitas pessoas na estação, é um espaço onde as pessoas sentam para conversar, ao mesmo tempo a biblioteca no lado. Eu acho que isso continua. Autora do livro Preservação do Patrimônio Local, uma questão para a educação mundial, Maria Aparecida Carbonar destaca outras funcionalidades do local. O local é usado por variadas pessoas, além dele ser o ponto de encontro quando vem aquelas exposições de carros antigos. Funciona a biblioteca atualmente lá nesse local. Eu acho que uma coisa que deixou bastante saudade também quando tinha as cantatas de Natal, que eles enfeitavam a estação. Acho que uma coisa que ficou bem marcante na memória da população que pôde presenciar esses momentos. Além dos eventos citados pela professora, outras manifestações culturais do local incluem a reunião do grupo de motociclistas Easy Road e o projeto Yumi, voltado a produtos da cultura japonesa como animes e mangás. A escolha do local, segundo Andrew Henrique Rodrigues, um dos responsáveis pelo Yumi, se deve ao fato da estação ser muito conhecida. É que assim, tem muitas pessoas que não têm acesso às vezes. Muitas pessoas em Ponta Grossa não têm ideia. A gente escolheu esse local já justamente por isso. É um local que todo mundo conhece, é um local de encontro e é um lugar perfeito para divulgar a cultura. Para o coordenador do projeto, Diego Juraski, a escolha do local se deve também a motivos geográficos. A estação é um local central, né? Está entre o terminal, está entre Varandas, está no centro. Então, possibilita que todo mundo possa vir, né? E é um local aberto, em tese é para ser seguro, por ser aberto, mas enfim, é um local que ainda, por enquanto para nós, ainda a gente tem esse carinho com aqui, a gente sempre faz encontro aqui e tudo mais. Outros eventos culturais acontecem fora da estação, mas usam referências do local. Um exemplo é a peça teatral Estação Saudade, o Reencontro, na qual os personagens têm memórias vinculadas à presença da ferrovia e da estação. O diretor do espetáculo, Elcio Kovaleski, explica o motivo de escolher a Estação Saudade para ser um ponto central da sua peça. A palavra estação, junto com a outra palavra saudade, são dois verbetes muito fortes, né? Estação, lugar onde se está, né? Não se está, é lugar de passagem. Saudade, a famosa palavra única, né? No léxico português, né? Ninguém mais tem essa palavra. Lugar onde a saudade está, porque a saudade sempre está, ela sempre permanece, né? Com esse mote, eu perguntei, onde estão as nossas memórias pessoais? O que fomos no passado e o que é memória do passado forjou o que somos hoje? Tudo isso com o pano de fundo do trem, esse elemento mitológico que há mais de 200 anos encanta, assombra a humanidade. Apesar de sua fama, poucos frequentadores do local conhecem detalhes curiosos da história da Estação Roxo de Rodrigues, como a passagem de Getúlio Vargas, o retorno de Francisco Burzio da Itália ou os trens com prisioneiros. Para Maria e para Rosana Tremel,
Ambas professoras de História, esses fatos são pouco divulgados ou tratados de maneira superficial, apesar de serem de enorme importância histórica. Poucos livros de História relatam esse fato. Eu, como professora de História, durante as aulas, quando falo da Era Vargas, eu comento. Tivemos um livro na escola que eu trabalho que retratava e tinha até essa foto. Ou senão, para saber, é só indo no museu, que tem elas em exposição, para você saber que o Getúlio Vargas governou os primeiros momentos como presidente daqui da nossa cidade. O próprio pontagrossense não conhece a sua história. Ele conhece a história das pombinhas, a lenda das pombinhas, ou ele conhece o pouco do pouso de tropeiros, mas tudo isto ainda é numa visão assim muito minimista do grau de importância histórico que realmente deveria ser elevado, destacado. Todo o trânsito de pessoas, mercadorias e costumes, tanto atual quanto passado, revela algumas características do pontagrossense. Não é exagero afirmar que a identidade cultural e até o modo de ser do pontagrossense foi influenciado pela ferrovia e, consequentemente, pela estação Roxo de Rodrigues. Mas, afinal de contas, qual a identidade cultural do pontagrossense? Existe um ícone ou um traço capaz de exprimir e permitir o reconhecimento de nossa existência e de nossas marcas culturais? A preocupação com uma identidade própria e reconhecimento da mesma não é de hoje. No passado, o Paraná e, por consequência, Ponta Grossa buscaram uma identidade cultural própria, tentando desvincular de São Paulo, conforme explica o professor Leonel. O Paraná era paulista, né? Então houve uma preocupação, sim, e a ferrovia participou disso, né? Porque a ferrovia foi implantada já logo depois disso, né? A independência foi, a separação foi em 1850, a ferrovia foi logo em seguida. Então houve uma preocupação, sim, de fazer isso, né? Os paranistas tinham lá um movimento, né, para fazer uma identificação do Paraná. Só que o Paraná, na verdade, ele é muito miscigenado. Houve a entrada de muitos imigrantes no Paraná. Para Maria Carbonar, a tarefa é realmente complicada, tendo em vista as inúmeras influências que passaram pela cidade. Eu gostaria muito de saber qual é a nossa identidade. Eu gostaria muito de definirmos, né, culturalmente. Somos a mistura de todas essas etnias que para cá vieram, mas não sabemos a nossa identidade. Acho que estamos em busca dela ainda. Segundo ela, o tropeiro é o mais próximo de um ícone que temos na região. Mas é curioso notar que, ao mesmo tempo em que trazia novas influências e permitia a fragmentação da identidade pontagrossense, as ferrovias e as estações fizeram com que o tropeiro fosse aos poucos substituído. Através do tropeirismo é que a nossa história surgiu e se desenvolveu. E a ferrovia, quando chegou, foi uma das causas que fez com que o tropeiro desaparecesse. Que daí, assim como depois as estradas tiraram a ferrovia tirou o tropeirismo da nossa cidade. O declínio do tropeirismo se deve até mesmo por uma questão de logística, como explica a professora Rosana. Por mais que a Maria Fumaça ou a máquina mais sofisticada ela fosse lenta, não dava para com a lentidão de todo o rebanho, né, que era tocado pelos tropeiros naquela época. Então, o avanço tecnológico realmente é exponencial. No que diz respeito à identidade cultural, ela afirma que as diversas influências da cidade realmente dificultam o reconhecimento de uma exclusiva. A ferrovia trouxe muita contribuição para a cidade. Agora, sobre o aspecto social, ou uma identidade propriamente dita, eu acho que Ponta Grossa é uma cidade muito eclética para você apontar isso como um foco mais ou se sobrepor aos demais. Tem o tropeirismo, tem a questão da ferrovia, tem a influência dos imigrantes. Tudo isso somando, ele fica difícil de você discernir ou de você apontar um único caminho. Para o psicólogo Flávio Hurley, quando se fala de identidade pontagrossense hoje, pode-se falar dos benefícios de se não ter uma identidade única, mas sim fragmentada. A gente poderia falar de uma dificuldade ou de um benefício. Várias culturas vindo e se encontrando no mesmo lugar. De certa forma, isso poderia gerar uma dificuldade. Mas imagina ou pense em termos de riqueza,
cada um trazendo uma contribuição. E a gente vai ter alguns pontos característicos típicos de Ponta Grossa que a gente não vê em outros lugares. Até maneiras de falar. Por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção aqui é o uso do verbo no diminutivo. Como assim, lutandinho, andandinho. Isso é uma coisa típica daqui que me chama bastante atenção. Então nós vamos ter algumas coisas culturais de Ponta Grossa, pratos e maneiras de ser, e maneiras de falar, que provavelmente surgiram a partir desses grupos diferentes que vieram para cá. Um dos locais que representa essa fragmentação de identidade, tanto passada quanto presente, é a Estação Roxo de Rodrigues. Curioso notar que até a arquitetura do prédio, assim como a identidade do povo, é uma mistura de influências. A estação foi construída com os elementos arquitetônicos característicos de uma época, que era o neoclassicismo, o neoclássico e a arte nouveau e a utilização do ferro. Mesmo sendo um dos locais onde mais se consegue perceber algumas características do pontagrossense e ser de inestimável importância, a estação só é reconhecida por uma pequena parte da população. Eu acho que, infelizmente, uma parcela muito grande da população não consegue, não percebe, não reconhece a ferrovia como patrimônio cultural, exceto aqueles que viveram nos tempos do trem. Poderia ser muito melhor cuidado, vamos dizer assim, seria a palavra aproveitado pelo patrimônio que ele apresenta, na própria edificação, no estilo, né, eclético que ele apresenta, a forma, o que ele já representou para a história da cidade. Ele deveria de ter um aproveitamento bem melhor. Para a Márcia, a estrada de ferro e, consequentemente, as estações fazem parte da nossa identidade, mesmo não sendo reconhecida da maneira que merece. A estrada de ferro faz parte da nossa identidade. Tanto que quando na época foi preservado, nós defendíamos muito a questão que se destruísse as duas estações, parte da memória e parte da identidade de Ponta Grossa se perderia junto. Porque as gerações subsequentes não saberiam a importância que a estrada de ferro foi para o processo de urbanização, de evolução cultural. Eu gosto de afirmar assim, se o tropeirismo ocupou, o tropeirismo ocupou o local, dando origem ao pouso, à vila de Ponta Grossa, a ferrovia modernizou. É inegável a importância da Estação Saudade para o município, seja no aspecto econômico, cultural ou social. Cada pessoa, mercadoria ou evento cultural que passa pela estação deixa suas marcas em um processo contínuo, influenciando o pontagrossense. Hoje, a Estação Roxo de Rodrigues serve como um ponto de encontro e de expressão cultural. Mas, acima de tudo, ela é reflexo da formação do povo, mostrando que ser pontagrossense é conviver com várias influências presentes desde o passado da cidade. Documentário. Muito bem, você acabou de conferir a segunda parte do documentário Próxima Parada, Roxo de Rodrigues, uma produção aí de Giovanni Cardoso, para o concurso feito pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Com isso, encerramos o programa Doc.com de hoje. Para você que quiser rever o nosso programa, o programa Doc.com estará disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, plantãodacidade.com.br. Também temos o nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Já você que quiser interagir com a gente, basta escrever para o e-mail programadocom@gmail.com, enviando suas críticas e sugestões. Muito bem, é isso aí. Até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com. Você bem informado.